Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? E para começarmos o nosso dia bem, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse dia de paz. Aquieta o nosso coração. Fala conosco em nome de Jesus. Livra-nos das distrações. Abençoa em nome de Jesus cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Estamos levantando um altar de adoração a Ti. Clamamos por Tua presença e Te adoramos na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos meditar em Juízes, capítulo 4, versículos 23 e 24, que diz assim: Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei dos cananeus, diante dos filhos de Israel, e a mão dos filhos de Israel cada vez mais prevalecia contra Jabim, rei dos cananeus, até que de todos os destruíram. Nós vamos falar mais uma vez sobre o povo de Israel, trazendo também para a nossa vida, mas principalmente hoje vamos falar de duas mulheres em diferentes lugares que foram usadas por Deus. Tenha também você o seu grupo de oração, as mulheres que intercedem por sua vida. Eu tenho minha mãe, tenho meus grupos de oração, tenho as pessoas que posso ligar, posso mandar um áudio, tenha você também. Não se perca nessa ideia de não tem ninguém que eu possa confiar. A Bíblia diz, a terra está cheia da bondade de Deus, mas voltando para o povo de Israel, o versículo em que lemos, o povo de Israel estava vivendo um ciclo de repetição. Pecado, opressão, clamor e libertação. É exatamente assim. E tem um motivo. A Bíblia fala, em Juízes, capítulo 21 e versículo 25, diz assim: cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos naquele tempo. Cada um fazia o que bem parecia. Agora imagine você no hospital, no mercado, na sua própria casa, cada um fazendo apenas o que parece bem aos seus olhos. Cada um fazendo aquilo que tem vontade de fazer. Não vai dar certo. A nossa vida precisa de uma gerência, de uma administração. E o povo de Israel estava sem rei. Naquele tempo, era o tempo dos juízes. Eude tinha acabado de falecer. O povo de Israel logo se esquecia de tudo que o juiz anterior tinha ensinado. E foi exatamente depois da morte de Eude que houve mais um declínio espiritual do povo de Israel. E cada um fazendo o que bem parecia aos seus olhos. Havia o que? Corrupção. Não havia altar, não havia adoração. O povo de Israel se perdia em costumes pagãos. Quando as pessoas decidem viver apenas pelo que parece bem aos seus próprios olhos. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 8, nos diz assim: não fareis conforme a tudo quanto hoje fazemos aqui, cada um fazendo o que bem parece aos seus olhos. Era uma proibição clara. E no nosso amado, querido livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento e não te apoies no teu próprio entendimento. Era exatamente o que o povo de Israel estava fazendo. Fazia o que bem parecia aos seus olhos. E onde entra Débora e Jael, eu falei, nós vamos falar de duas mulheres. O povo de Israel estava em conflito, estava em desvantagem, em guerra, havia 20 anos. 20 anos de opressão. E levantou-se Débora, a mãe em Israel, profetiza, mulher cheia de Deus, mulher cheia de oração. Ela julgava o povo de Israel debaixo de uma palmeira. Imagine a cena, o cenário. Lá em Israel existem árvores lindas, tamareiras enormes. Imagine-se nesse lugar agora e o Senhor revela para Débora: eu vou dar vitória ao povo de Israel, vou livrá-los dessa opressão de 20 anos.
fale com Baraque. Então ela chamou Baraque e profetizou. Baraque, a vitória do povo de Israel. O Senhor vai nos dar a vitória. Mas lembra que eu falei? Eram 20 anos de opressão. O rei Jabim era um rei cruel. Sísera era o capitão do exército, um homem cruel e poderoso. Eles tinham 900 carros de ferro. Estamos falando de tecnologia de ponta. Sabe o que tem de mais avançado em guerra? Imagine carros de guerra. Eles tinham tudo isso. E o povo de Israel? O povo de Israel não tinha carros de guerra, não tinha nenhuma tecnologia. Então Baraque disse para Débora: eu vou, mas só se você for comigo. Mas lembra que eu falei de 2 mulheres. E então Débora profetizou: a vitória do povo de Israel virá, mas não será pelas suas mãos. O Senhor quis entregar para Baraque, só que ele temeu. E mesmo ele temendo, o Senhor não ia deixar de operar a vitória, o livramento para o povo de Israel, porque Baraque teve medo. Então o Senhor fez pela mão de outra pessoa. Aqui também uma aplicação pessoal para a nossa vida. Mesmo que o Senhor nos chame para algo muito grande, se a gente temer, o Senhor fará. Porque o Senhor não depende da gente, nós é que dependemos de Deus. E então a batalha começou, como Débora havia profetizado. Lembra dos 900 carros de ferro que o povo de Israel temia? Então, o Senhor enviou uma tempestade. O terreno virou lama e aquilo que era vantagem ficou inutilizado. Porque Deus sabe onde neutralizar o poder do inimigo. E quando Sísera viu que o povo dele, que o exército estava perdendo, ele fugiu e foi para a casa de uma mulher, esposa de Eber. O nome dela é Jael. Guarda esse nome. Jael estava na sua casa, vivendo seu dia a dia comum, e do nada aparece o comandante inimigo, entra em sua casa e vai logo lhe dando ordem: me dê água, fique ali na porta, se alguém vier me procurar, diga que não tem ninguém aqui, estou cansado. E ele foi descansar. Olha só que ousadia. O inimigo, o comandante do exército, o inimigo do povo de Israel, achando que teria abrigo na casa de Jael. Para Sísera tudo indica segurança. E Jael o acolhe. Pode entrar, meu senhor. Você quer água? Eu vou lhe dar leite. Outra aplicação para a nossa vida. Não é o inimigo que dita as regras na nossa casa. Somos nós. Ela não obedeceu a ele. Ela o acolheu com um propósito. Você quer água? Eu vou lhe dar leite. O leite o acalmou, fez ele dormir. E Jael, usada por Deus, pegou o que tinha na sua casa. Ela pegou uma estaca. Você também tem estaca na sua casa. Ela pegou um martelo e quando ele dormiu, ela o cobriu, o acolheu completamente. Ele estava totalmente descansado, seguro. Que perigo tem uma mulher? Eu estou aqui na casa dela, eu estou dando ordem a ela e ela está me obedecendo porque eu tenho um exército. E Jael pega uma estaca da sua própria tenda, pega um martelo. Isso não é apenas ato físico, isso é profecia se cumprindo. Lembra que Débora falou: a vitória virá, mas pelas mãos de outra pessoa, pelas mãos de uma mulher. Jael, usada por Deus, elimina completamente Sísera. Ela crava essa estaca na fronte dele até que a estaca atravesse e chegue ao chão. Não tinha como não dar certo. Ela eliminou o inimigo de uma vez só. E lembra do texto que nós lemos? Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei dos cananeus, diante dos filhos de Israel. Não foi Débora, não foi Baraque, não foi Jael que deu a vitória ao povo de Israel. Assim Deus naquele dia humilhou o rei Jabim, aquele rei que se achava superior ao povo de Israel. Assim Jabim perdeu aqueles 900 carros de ferro. Assim Jabim perdeu Sísera pelas mãos de uma mulher.
Tudo isso, operações divinas. O Senhor usando cada um naquilo que ele foi chamado. Direções espirituais para a nossa vida. Não despreze aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não se compare com quem está na linha de frente. A vitória vem não por estruturas humanas, mas por um caminho de obediência. Cada um sendo usado naquilo que o Senhor o confiou. A vitória vem pelas mãos do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia. Nós louvamos o teu nome por tua palavra santa, por tua palavra linda. Nós também reconhecemos, Pai, que muitas vezes olhamos para as circunstâncias, vemos apenas desvantagem, mas hoje, pela tua palavra, nos lembra que o Senhor é especialista em vencer batalhas impossíveis, nos ensina a confiar. Mesmo quando não entendemos o caminho, dar-nos coragem para nos posicionarmos, Pai, quando for necessário. Abre os olhos dos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe, para que eles enxerguem o Senhor agindo até naqueles pequenos detalhes. Usa as nossas vidas, Senhor, não pela nossa força, mas pela tua graça, e que todos à nossa volta reconheçam que a vitória veio pelo teu nome, Pai. Que possamos encontrar pelo caminho, Senhor, nosso caminho, tuas amigas, teus amigos, homens e mulheres de oração, que sabem entrar no campo de batalha, que sabem aquilo que foram chamados para fazer e que confiam em ti. Nós declaramos, Pai, não confiamos nas nossas próprias forças, não queremos viver com o nosso próprio entendimento, mas governe o Senhor sobre nós. Governa sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Não permita, Senhor, que o inimigo tenha espaço, assim como nos ensina a tua palavra. O Senhor te repreenda. Repreendemos agora, Pai, cada pequenas investidas malignas que nem percebemos. Espírito Santo, nos acorda e nos ajuda a estarmos sensíveis para que pelo teu nome possamos combater o inimigo com armas espirituais. E continua conosco, Pai, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Tenha um compromisso com o Senhor de oração. Pai, coloca no meu caminho tuas amigas. Graças a Deus eu tenho a minha mãe que intercede por mim, as minhas tias que me cobrem de oração, as minhas primas queridas, a minha vizinha. Graças a Deus temos um grupo forte de oração. Tenha o seu grupo de oração. De oração. Pessoas comprometidas com pensar nas coisas de cima. Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus.